Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do canal de Docéia. E hoje eu vou falar sobre uma obra que está no vestibular da FUVEST desse ano, de 2024, para candidatos que desejam ingressar em 2025, que é a obra Marília de Dirceu, do Tomás Antônio Gonzaga, um poeta que não nasceu no Brasil, mas é considerado poeta brasileiro. Faz parte da história da literatura brasileira, tem uma relevância. Essa obra aqui, inclusive, é uma obra muito clássica, uma obra muito importante. Não é à toa que está num dos maiores vestibulares do nosso país. E antes de falar um pouco desse livro, eu vou falar acerca do Tomás Antônio Gonzaga. Ele nasceu em Portugal no ano de 1744, veio para o Brasil ainda criança, viveu um tiquinho aqui um pouco, logo foi para Portugal de novo, estudou Direito em Coimbra. E aí, no ano de 1782, ele retorna para o Brasil e, digamos, gente, numa posição, né, um trabalho de prestígio político, social, uma figura importante. Não era um qualquer, não era um indivíduo vulnerável, fragilizado, desfavorecido, né, desprestigiado. Só que depois, com o passar dos anos na atuação dele, ele tinha amizade com alguns poetas que estiveram envolvidos na Inconfidência Mineira, como Cláudio Manuel da Costa, por exemplo, e ele foi acusado também de participar da Inconfidência Mineira, de alta traição, e foi preso. Ali de Vila Rica, ele é mandado para o Rio de Janeiro para cumprir a pena dele na Ilha das Cobras, ainda na condição de prisioneiro. Depois disso, sua pena é comutada para o degredo, aí ele é mandado para Moçambique, que era um lugar onde os degredados eram mandados, né? O Gregório de Matos foi mandado para Angola, por exemplo, então era um lugar ali, uma região para onde os degredados eram mandados. Só que lá ele se torna mais poderoso do que ele já era em Vila Rica, porque ele se casa com uma mulher riquíssima, uma mulher podre de rica, uma herdeira. Ele vai advogar ali, vai exercer a profissão dele ali. Em 1910 ele se falece. Em 1910 ele vem a óbito, ele falece, ele morre. Mas é importante contar essa história para a gente entender os caminhos até da Inconfidência Mineira, porque o Cláudio Manuel da Costa, por exemplo, morreu na prisão. O Tiradentes morreu do jeito que vocês sabem que morreu. E eles pertenciam a classes sociais inferiores. O prestígio político, o reconhecimento político e social que o Tomás Antônio Gonzaga tinha, eles não dispunham disso. Então, o desfecho da vida deles é um pouco mais trágico, é um pouco pior. Essa obra, sobre a qual eu vou falar agora, que é a Marília de Dirceu, é uma obra que, por muitos estudiosos, é considerada de forte traço autobiográfico, porque aqui os poemas de amor, né, a boa parte da poesia que está aqui trata do amor, né, tem outros temas importantes, mas o amor é o tema central, são poemas líricos, que ele direciona a essa Marília. Marília é o pseudônimo a Maria Doroteia, dado a Maria Doroteia Seixas, que era essa jovem porque ele se apaixonou em Vila Rica, ele chegou a ser noivo dela, eles iam se casar quando essa tragédia acontece na vida dele, né, que ele é preso, depois ele é degredado e aí os planos dele são todos destruídos, bem abaixo. E o Dirceu é o pseudônimo que ele usa para ele. Então, o arcadismo, que foi esse movimento artístico brasileiro do século XVIII, ele tinha muito essa tendência de utilizar pseudônimos, né? Os poetas, as pessoas a quem eles se referiam, tanto que as Cartas Chilenas, que também é uma obra do Tomás Antônio Gonzaga, ele faz críticas a figuras públicas, políticas importantes de Vila Rica do século XVIII, e ele usa pseudônimos. Então, a gente tem aí essa prática que era comum, mas muitos interpretam como uma obra de caráter forte traço, né, de majoritariamente, predominantemente caráter autobiográfico por conta dessas referências, mas não é tanto assim. Tem muita idealização aqui, né? Então, a idealização, que é uma invenção, a fantasia, a imaginação entrando em ação, é um processo de ficção. Poesia também tem processos de ficção. Então, é importante que a gente entenda isso, que não é um texto autobiográfico, ele não está contando da vida dele necessariamente. São poemas. E são textos que estão, digamos, esteticamente filiados
a esse movimento de época, né, o arcadismo. O livro foi publicado pela primeira vez em 1792. Aliás, é bom ressaltar aqui, a primeira parte foi publicada pela primeira vez em 1792, porque o livro ele é dividido em 3 partes. A primeira parte foi publicada em 1792, a segunda parte sai em 1799, e ele estava preso nesse período, então alguém ali interessado em publicar esses textos auxilia nesse processo, né? Alguns são publicados primeiro em Portugal, para vocês terem uma ideia da relevância que esse cara tinha. Já a terceira parte, ela foi publicada póstumamente em 1812, já que ele faleceu em 1810, né? Eu tinha falado 1910, né? Mas corrigindo, ele faleceu em 1810. A obra, então, a terceira parte da obra foi publicada póstumamente e sobre ela há controvérsias, né? Há quem considere que seja mesmo dele, atribuam a ele, mas existem muitas variações de estilo, não existe aí uma unidade de estilo, como a gente percebe, por exemplo, na primeira e na segunda partes. Então, alguns acreditam que, na verdade, possa haver textos do Tomás Antônio Gonzaga misturados a textos de imitadores e admiradores deles, né? Seguidores dele. Mas, de todo modo, o que a gente precisa saber sobre Marília de Dirceu, principalmente para quem vai fazer a prova do vestibular da FUVEST? O livro reúne poemas líricos que variam entre diferentes gêneros, né? Gêneros líricos, gêneros literários, né? Alguns são écoglas, outros são odes, alguns são sonetos, então não tem essa rigidez em relação à forma. E ele chama os poemas de liras, que fica mais fácil classificar assim, né? Lira 34, lira 53, lira 87, lira 27. Tudo chamando de lira, dá esse padrão para variados gêneros textuais que vão aparecendo aqui. São textos que tratam do amor por essa Marília, pseudônimo da Maria Doroteia Seixas, mas outros temas aparecem, como a própria morte, né? E a morte, tanto ela literal, quanto a de caráter simbólico, o trabalho, né, o ofício dele, o trabalho dele como alguém que atuou em cargos públicos, políticos na cidade de Vila Rica, mas também existe aqui, dentro desse processo de ficcionalização, que é muito importante a gente ressaltar sobre o arcadismo, né, sobre esse movimento estético do século XVIII, era que a poesia tendia muito para a lógica do pastoralismo. Então, era interessante para os poetas ficcionalizar e fazer idealizações das condições de vida, do amor, dos seus próprios nomes, das suas próprias identidades. Então, os poetas usavam pseudônimos para não ficar estigmatizado com a marca deles, o conhecimento que as pessoas tinham deles, se eram mais famosos ou não, e não ficar com essa coisa de caráter mais elitista. Então, a intenção era se esconder por trás dessas máscaras e igualar todos. Porque uma das grandes valorizações da estética Arcade foi a simplicidade. Então, toda pompa, luxo, excesso, né, eles se contrapunham de forma muito veemente ao barroco. Toda pompa, todo luxo, todo excesso eram desprestigiados por eles, eram desconsiderados, eles não queriam, eles queriam a simplicidade. E uma maneira de colocar, por exemplo, um Cláudio Manuel da Costa e um Tomás Antônio Gonzaga em pé de igualdade era ocultando a identidade real deles, né, e atribuindo a eles pseudônimos. Então, uma forma de colocá-los todos em pé de igualdade. E a outra tônica importante dentro dos poemas dessa época era o pastoralismo. Então, os poetas, dentro dos poemas nos quais eles ficcionalizavam as suas relações, suas vidas, eles eram também pastores de rebanhos, pastores de ovelhas, pastores de cabras, viviam sempre em ambientes bucólicos, né, ambientes de natureza muito preservada, em meio ao campo, em meio à natureza abundante, com uma casa simples, roupas simples, vestimentas simples, nada muito exagerado, mas também nada miserável, nada degradante não, mas simples, sem pompa, sem excessos, o suficiente para viver e para viver de forma confortável e digna. Isso porque, gente, o arcadismo, ele estava ligado, o arcadismo ele recebe esse nome no Brasil, mas na Europa, nessa mesma época, esse mesmo movimento se chama neoclassicismo. Ele faz uma retomada do classicismo renascentista do século XVI. Então ele faz retomada do paganismo, da questão da mitologia greco-romana, da forma do soneto, né? O soneto como a forma poética mais favorecida, mais buscada, mais praticada, a idealização amorosa, a idealização da vida, das condições da vida, uma tentativa de, por meio do racionalismo, explicar
as emoções, os sentimentos e a natureza, controlar, não só explicar, mas controlar, né? Tudo isso faz parte da cartilha do neoclassicismo, do arcadismo, porque são valores também conjugados, combinados com valores e critérios do iluminismo, porque afinal de contas o arcadismo está acontecendo no século XVIII. Então, valores como democracia, fraternidade, independência, um mundo sem explorações, mais humanizado, tudo isso também entra no bojo do arcadismo. Então, aqui a gente tem a coisa do trabalho, não só falando do ofício do Tomás Antônio Gonzaga enquanto pessoa real na cidade de Vila Rica, mas também dessa figura poética, desse personagem que aparece em seus poemas. Então, o trabalho do pastor, cuidar do rebanho, cuidar do plantio, né, do cultivo, da colheita, cuidar da casa, viver num sítio, contemplar a natureza, tudo isso também são elementos que estão presentes e estão abarcados pela temática do trabalho. Mas a temática da prisão também aparece em alguns poemas. E aí é muito interessante a gente chamar a atenção para esse detalhe. Por quê? Porque todos os elementos que são próprios dessa combinação de neoclassicismo e iluminismo, né, como o bucolismo, temas clássicos, retomadas de temas clássicos lá dos latinos, como locus amenus, o lugar mais agradável em meia natureza, a aurea mediocritas, né, que é o desprezo pelos excessos e a valorização do simples, a inutilia truncatia, que é cortar esses excessos, tudo que é redundante, exacerbado e rebuscado e que era muito privilegiado no barroco, ou o carpe diem, que é desfrutar do momento, viver o agora, cantar o presente, cantar o dia de hoje. Todos esses elementos estão presentes nos poemas deste livro. Mas também, por outro lado, nós percebemos algumas rupturas, algo que alguns estudiosos chamam de inovação. E por que inovação, né? Por que tem esse caráter de inovação? Porque alguns textos traz certos maneirismos, né? O que são maneirismos? São aspectos individuais da estética, do estilo do Tomás Antônio Gonzaga, que o separa em partes dessa cartilha que foi rezada, que foi pregada e praticada durante o século XVIII. Então, em alguns poemas você vai ver um certo sensualismo exacerbado, que não era muito compatível com a lógica do arcadismo, era muito mais compatível com a lógica do barroco e que depois foi retomado pelo romantismo no século XIX. É um certo jogo de luz e sombra, né? Algo que remete a uns arabescos, que traz algo de não tão ocidental assim para a estética, para a poética dele, que também foi proposta em alguma medida pelo barroco e melhor desenvolvida e explorado pelo romantismo. Uma certa obscuridade, uns certos toques mais sombrios em alguns poemas, em algumas reflexões que o eu lírico faz, que também está muito conectada às dicotomias e contradições do barroco e depois o que foi muito explorado no romantismo. Então, o que eu estou dizendo com isso? Eu estou dizendo com isso que, de certo modo, os poemas do Tomás Antônio Gonzaga deste livro, né, Marília de Dirceu, apresenta elementos próprios do seu tempo, elementos estéticos do seu tempo, mas antecipa também alguns elementos que viriam aparecer no romantismo. E aí, para ilustrar isso, para ilustrar esse comentário todo, eu selecionei 2 poemas para ler para vocês. O primeiro é o que evidencia, de maneira bem evidente, a questão da ruptura. Você vê que o poema tem um tom sombrio, que o eu lírico tá olhando o copo meio vazio e não o copo meio cheio ou o copo totalmente cheio. Então tem aí uma certa obscuridade. E é muito interessante porque a segunda estrofe desse poema tem até uma expressão que depois vai servir de referência intertextual para uma obra da literatura contemporânea, que é o torto arado. Então, a expressão torto arado, que dá nome ao livro do Itamar Vieira Júnior, publicado em 2021, aparece nesse poema do Tomás Antônio Gonzaga, né? Um poema que não é tão luminoso assim como haveria de ser os poemas produzidos durante a revolução filosófica, a revolução cultural proposta pelo iluminismo. Olha só como ele fala. Minha bela Marília, tudo passa. A sorte deste mundo é mal segura. Se vem depois dos males a ventura, vem depois dos prazeres a desgraça. Estão os mesmos deuses sujeitos ao poder do ímpio fado. Apolo já fugiu do céu brilhante e já foi pastor de gado. A devorante mão da negra morte acaba de roubar o bem que temos. Até na triste campa não podemos zombar do braço da inconstante sorte.
Qual fica no sepulcro que seus avós ergueram descansado? Qual no campo e lhe arranca os frios ossos, ferro do torto arado? Ah, enquanto os destinos impiedosos não voltam contra nós a face irada, façamos sim, façamos, doce amada, os nossos breves dias mais ditosos. Um coração que frouxo, a grata posse de seu bem difere, a si Marília, a si próprio rouba e a si próprio fere. Ornemos nossas testas com as flores e façamos de feno um brando leito. Prendamo-nos, Marília, em laço estreito, gozemos do prazer de sãos amores. Sobre as nossas cabeças, sem que o possa deter, o tempo corre, e para nós o tempo que se passa também Marília morre. Com os anos, Marília, o gosto falta e se entorpece o corpo já cansado. Triste, o velho cordeiro está deitado e o leve filho sempre alegre salta. A mesma formosura é dote que só goza a mocidade. Rugam-se as faces, o cabelo alveja, mal chega a longa idade. Que havemos de esperar, Marília bela? Que vão passando os florescentes dias, as glórias que vêm tarde já vêm frias, e pode, enfim, mudar-se a nossa estrela. Ah, não, minha Marília, aproveite-se o tempo antes que faça o estrago de roubar ao corpo as forças e ao semblante a graça. Neste poema aqui, a gente tem como tema central a questão do carpe diem, que é esse aproveitar o presente, aproveite o dia, aproveite a mocidade enquanto ela dura. O carpe diem já aparece no Barroco. Aliás, o carpe diem é lá de Horácio, né? Um poeta latino, um poeta romano. Mas quando ele é retomado no Barroco, ele é retomado nessa perspectiva aqui, muito pessimista, sabe? Vamos aproveitar logo, porque vai todo mundo morrer. Não vai sobrar nada. A morte está aqui à espreita, né? Então, o futuro a nós não pertence. O futuro pode ser debaixo de uma cova, dentro de uma cova. Então, vamos aproveitar o presente. Enquanto que a tendência do neoclassicismo era tratar do carpe diem de uma forma mais leve. Vamos aproveitar o momento, vamos aproveitar o presente, porque é uma dádiva, não é à toa que tem esse nome. Né? O futuro deixa para amanhã, se ele chegar, vamos curtir o agora. Aqui não, a gente tem aqui que o carpe diem volta, ele reconhece o valor do presente, mas ele sempre tá ali, ó, com um olho aqui, sabe? Um olho no gato e o outro no peixe. Um olho no peixe e o olho no gato, sabe? Então, com um olho no presente, para gozar do presente, para desfrutar do presente, mas um olho ali no futuro, porque o futuro está chegando com essa mão da morte. Então, a gente tem aqui algo que, para a época, gente, era muito inovador. E para finalizar, né, deixar vocês aí se deleitarem um pouco com Tomás Antônio Gonzaga. É tão difícil gostar de Tomás Antônio Gonzaga. Quando eu trabalho poesia com os meus alunos, eles normalmente preferem barroco e romantismo porque são muito intensos. São muito intensos. Mas o Tomás Antônio Gonzaga também tem seu grau de intensidade, né? Vamos entender e localizar aqui, né? Olha esse amor exacerbado, né? Praticamente toda a poesia dele gira em torno desse amor. Olha que coisa mais jovial e mais apaixonada que é isso, né? Olha como é belo esse poema. É a lira de número 53. Eu, Marília, não sou algum vaqueiro que viva de guardar alheio gado, de tosco trato, de expressões grosseiro, dos frios gelos e dos sóis queimado. Tenho o próprio casal e nele assisto. Dá-me vinho, legume, fruta, azeite. Das brancas ovelhinhas tiro o leite e mais as finas lãs de que me visto. Graças, Marília bela, graças à minha estrela. Esse poema é só celebração, tá? Ele é muito longo, eu vou ler só as 3 primeiras estrofes dele, porque ele tem muito mais do que 6 estrofes. Eu vou ler as 3, mas olha como ele é todo celebração. E ele ainda tem esse refrãozinho que vai se repetir nas próximas. Eu vi o meu semblante numa fonte, dos anos ainda não está cortado. Os pastores que habitam este monte respeitam o poder do meu cajado. Com tal destreza toca a sanfoninha que inveja até me tem o próprio Alceste. Ao som dela concerto a voz celeste, nem canto letra que não seja minha. Graças, Marília bela, graças à minha estrela. E esse Alceste aqui é o pseudônimo que ele utiliza para se referir ao Cláudio Manuel da Costa. Então, é um pseudônimo falando de outro pseudônimo, é um poeta falando do outro poeta. Mas tendo tantos dotes da aventura, só apreço lhes dou, gentil pastora. Depois que o teu afeto me segura, que queres do que tenho ser senhora? É bom, minha Marília, é bom ser dono de um rebanho que cubra monte e prado. Porém, gentil pastor, o teu agrado vale mais que um rebanho e mais que um trono. Graças, Marília bela, graças à minha estrela.
Eu finalizo esse vídeo dizendo para vocês que a melhor maneira de se estudar literatura é lendo literatura. Então, se você quer ter um bom entendimento de poesia, conhecer bem Marília de Dirceu, Tomás Antônio Gonzaga, ou fazer uma boa prova do vestibular da FUVEST, ou de Enem, ou de que quer que seja, tenha a leitura dos textos. Só isso vai dar para você o repertório necessário para ter um bom entendimento daquela linguagem. Eu agradeço a atenção de vocês, eu vou ficando por aqui e até o próximo episódio. Thank you.